Permanecer sentado lá. Com a presença de todos os vereadores, invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 33ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. A secretária fará a leitura do expediente do dia. Prefeitura Municipal de Conchas, projeto de lei número 38/99. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial. Projeto número 39/99 da Prefeitura Municipal. Dispõe sobre abertura de vaga para a disciplina de Educação Física para o emprego de professor de Educação Básica 2, PEV 2. Projeto de lei número 40/99 da Prefeitura Municipal. Acrescenta parágrafo único ao artigo 7º da Lei Municipal número 227/96. Requerimento número 29/99. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, Estado de São Paulo. Considerando que as estradas de ferro do país inteiro foram federalizadas e ou privatizadas, passando, pois, para o controle direto ou indireto do Ministério dos Transportes. Considerando que poucos são os municípios que conhecem por inteiro os planos do governo federal e do Ministério dos Transportes com relação às estratégias políticas e planejamento do setor das estradas de ferro. Considerando que o município de Conchas conta com uma antiga estação de trem no centro urbano da cidade, operando precariamente da antiga FEPASA, e uma estação de trem desativada no distrito de Juquiratiba, da antiga FEPASA. Considerando que Conchas é o início da hidrovia Tietê-Paraná, servindo, pois, de porta de entrada e acesso para todos os grandes núcleos industriais, como Sorocaba, Campinas, Grande São Paulo, etc. Considerando que o transporte rodoviário no país está saturado, sendo responsável também pela desestabilização da moeda, com o consumo elevado de petróleo, aumentando consideravelmente o preço final das mercadorias de consumo, considerando que a intermodalidade de transportes através da hidrovia Tietê-Paraná, juntamente com um planejamento estratégico de transporte ferroviário, será a única redenção dos problemas crônicos de transporte rodoviário que afetam toda a região de Conchas e até a região da Grande São Paulo. Considerando que com a intermodalidade de transporte fluvial, rodoviário e ferroviário, haverá grande economia do Estado com a diminuição dos gastos nas manutenções das estradas rodoviárias de toda a região, que já estão saturadas com o grande volume de tráfego pesado de caminhões. Considerando que o terminal hidroviário de Conchas pode ser interligado diretamente com o distrito de Juquiratiba, onde existe linha férrea e estação desativada através de um ramal ferroviário de apenas 8 quilômetros de extensão a ser construído. Considerando que esse ramal ferroviário, interligando o terminal hidroviário de Conchas até o distrito de Juquiratiba, trará grandes economias nos transportes, bem como sua agilização e descentralização. Considerando que o distrito de Juquiratiba dista apenas 9 quilômetros até a altura do quilômetro 201 da rodovia Marechal Rondon. Considerando que a estrada rodoviária, que foi recentemente asfaltada pelo governo estadual, interligando o terminal hidroviário de Conchas até a rodovia Marechal Rondon, possui aproximadamente 22 quilômetros. Considerando que a reativação da estação ferroviária do distrito de Juquiratiba, com um ramal ferroviário até o terminal hidroviário de Conchas, traria grande desenvolvimento ao município e região, principalmente por existir estudo municipal de se transformar o distrito de Juquiratiba em zona industrial, requer esta vereadora, observadas as disposições regimentais
e consultado o egrégio plenário desta Casa de Leis, seja urgentemente oficiado ao excelentíssimo senhor ministro dos Transportes para que encaminhe a esta Casa de Leis informativo da existência de projetos e ou planejamentos daquele Ministério com relação às estradas de ferro de Conchas e região, principalmente no que tange a transformar o transporte em Conchas em intermodal fluvial férreo rodoviário, bem como a possibilidade de enviar ao município de Conchas uma equipe de engenheiros e outros especialistas para verificar e constatar a total viabilidade de se reativar a estação ferroviária do distrito de Juquiratiba, construindo-se um ramal ferroviário até o terminal hidroviário, que do presente se dê ciência também ao excelentíssimo senhor deputado federal Alberto Goldman, que é sensível a todas as causas justas e progressistas do município de Conchas, para que possa engendrar esforços junto ao Ministério dos Transportes na viabilização do presente requerimento. Sala de Sessões, 7 de dezembro de 1999, vereadora doutora Valéria Bufani. Coloco em discussão o requerimento 29/99, da vereadora doutora Valéria Bufani. Com a palavra, a vereadora doutora Valéria. Senhor presidente, nobres vereadores, esse requerimento já é objeto de um pedido antigo feito por esta vereadora na época que era presidente, só que eu não tive a felicidade de encaminhar esse requerimento com sucesso, tendo em vista que, na época, eu mandei um ofício como presidente para a FEPASA proceder a essa análise no nosso município da reativação da estação ferroviária no distrito de Juquiratiba, construindo-se um braço, um ramal ferroviário até o porto. Só que quando chegou esse requerimento até a FEPASA estava em vias de privatização e daí praticamente meu requerimento ficou prejudicado e perdido em gavetas. Como nós temos um fator extremamente favorável aqui em Conchas, que já é ter a estação de trem aqui, é óbvio que se nós reativarmos a estação de trem dentro do núcleo urbano da cidade, nós traremos consequências trágicas para a cidade com um transtorno de movimento mais pesado ainda de caminhões aqui dentro da cidade. Então, se a gente jogar, distribuir o tráfego de rodoviário do porto, a gente consegue criar dois polos industriais distintos, cada um com as suas peculiaridades e características, um voltado diretamente para o porto, que eu acredito que deveria ser mais voltado para os grãos, para o modo que realmente o porto foi instalado ali pela Sinaga, e se construindo esse ramal ferroviário de Juquiratiba até o porto, nós poderíamos desmonopolizar o que ficou com a Sinaga e, ao mesmo tempo, criar ali na hidrovia um terminal de containers para trabalhar diretamente com os trens. E, com isso, a gente teria acesso direto a Santos e outros portos no país inteiro, através dos ramais que a estrada de ferro tem ramificação para todos os lados. Então, eu acho que é um projeto interessante, que vai trazer grande benefício para a cidade e, principalmente, para um distrito extremamente carente e esquecido que é Juquiratiba. Juquiratiba, acho que seria a redenção deles, essa reativação da estação ferroviária, traria desenvolvimento, traria emprego novamente para todo aquele distrito, sem contar que nós conseguiríamos ter duas zonas industriais separadas distintivamente, criando peculiaridades próprias para cada uma. Juquiratiba, por exemplo, ela pode ter outro tipo de incentivo para empresários vir, diferentemente do que a gente pode criar para o porto. Então, no porto, a gente pode se concentrar com a carga graneleira e, em Juquiratiba, a gente colocando um transporte de containers diretamente da hidrovia Tietê-Paraná para se escorrer essa matéria pela linha férrea, a gente pode mexer com outros tipos de indústrias que podem se instalar ali no distrito. Então, eu pediria aos senhores vereadores
que ajudassem também nesse projeto com deputados, que fizessem contatos para que realmente o Ministério da Saúde, dos Transportes, pudesse vir destacar uma equipe especializada realmente para Conchas, para verificar isso daí. Porque se a gente for traçar uma linha reta, aérea, do distrito de Juquiratiba até o terminal, não daria 4, 5 quilômetros. Então, é possível fazer esse ramal, se respeitando os declives de Juquiratiba e se alcançando aí em torno de uns 8, 9 quilômetros. Quer dizer, é uma coisa curta, é uma coisa pequena, perto do grande benefício que pode trazer para Conchas. Era o que eu tinha a dizer. Com a palavra, o vereador Darciso, já tinha. Senhor presidente e nobres colegas, eu também endosso, sou favorável aí ao requerimento da vereadora doutora Valéria, que inclusive em algumas oportunidades, José Delbem e mais alguns vereadores estivemos junto em São Paulo, Sorocaba, quando passava o projeto do Porto Intermodal aí, até já tem no projeto, aparecia Juquiratiba no slide lá que passava para a gente, então já tinha esse traçado. Mas com esse requerimento, enfim, é ótimo, isso é muito bom. Acredito que a nossa casa aqui vai ser favorável e onde que trará grandes benefícios à nossa Juquiratiba. Por outro lado, também, o nosso pátio de Juquiratiba é um dos mais apropriados da região. Ele tem grande extensão para enfim, as manobras ali dos trens, então é um dos grandes pátios da ferrovia. E hoje, acho que menciona no requerimento, FEPASA, Ferroban agora, né? Acho que é Ferroban. Exatamente. Então, está de parabéns e eu sou favorável também. Com a palavra, o vereador José Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, a respeito desse requerimento solicitando na ligação intermodal uma ferrovia de Juquiratiba ao Porto, desde que existe essa ideia e a pretensão seja essa, é interessante que se encaminhe o requerimento, porque me lembro que o doutor Antônio era prefeito, ele me procurou um dia e me explicou que um dos planos era a colocação do terminal em Conchas. Agora, por que ele me procurou? Porque a Lopes e Companhia tem um terreno onde se realiza a festa do peão, que, segundo informações que ele recebeu, aquele terreno poderia ser desapropriado pelo Estado para utilização dessa estação ferroviária, porque que existe ali aquele armazém da subestação é muito pequeno. Então, realmente, se existir esse plano de se colocar aqui e se queira levar para a Juquiratiba, é interessante o encaminhamento desse requerimento para que haja uma alteração no plano, porque parece-me que o inicial era aqui. E para o governo, fazendo em Juquiratiba essa estação ferroviária dentro do plano intermodal, é claro que a extensão da ferrovia será muito menor. De Conchas lá vai dar o quê? No mínimo uns 20 quilômetros. E de Juquiratiba, se não me engano, e de Juquiratiba dá no máximo 8. Com as curvas e uma coisa ou outra, né? Em linha reta pode dar menos. Então eu não vejo inconveniente nenhum, porque Juquiratiba também é Conchas, não é verdade? Então também sou favorável. Ninguém mais fazendo uso da palavra, coloco em votação para o requerimento da doutora Valéria 29/99. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permanece sentado. Aprovado o requerimento por 12 votos a 0. Excelentíssimo senhor José Oscar Pavan, presidente da Câmara Municipal de Conchas. Prezado presidente, apresento meus cumprimentos a Vossa Excelência, parabenizando a todos os edis desta casa na passagem do aniversário de Conchas, enviando votos de que esse importante município de nosso estado permaneça em seu caminho de contínuo desenvolvimento. Atenciosamente, Manuel Garcia, diretor-presidente da Telefônica. Excelentíssimo senhor presidente, amigos especiais, felicitações especiais. Neste dia tão especial em que Conchas comemora mais um ano de
ocupação política administrativa, solicito de Vossa Excelência seja portador de meu abraço carinhoso a esse povo tão amigo. Assim permaneço à disposição para que juntos possamos continuar a trabalhar pelo engrandecimento e pela prosperidade dessa bela cidade. Atenciosamente, Paulo Lima, deputado federal. Excelentíssimo senhor José Oscar Pavan, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Conchas. Recebam os nobres vereadores desse legislativo, através de Vossa Excelência, minhas congratulações pela passagem do aniversário dessa cidade, parabenizando a todos pelos excelentes serviços prestados à população que dignamente representam. Colocando em este gabinete à sua disposição, subscrevo-me com apreço, deputado José Rezende. Presidente prudente, 3 de dezembro de 1999, ilustríssimo senhor José Oscar Pavan, muito digníssimo presidente da Câmara Municipal de Conchas. Senhores, agradeço com muito amor seu ofício de número 233/99, estendendo também ao ilustre vereador senhor José Tadeu Amada Neder, pela lembrança do título a mim conquistado de mista sinceridade do Estado de São Paulo. Muito nos honra realmente, pois, residindo em Presidente Prudente, não posso esquecer que sou uma consciência de coração. Cordialmente, Helena Rodrigues Borges. Passamos ao grande expediente. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Darciso. Senhor presidente e nobres colegas, em primeiro lugar eu queria que oficiasse a família Zani pela perca da jovem Cíntia na sexta-feira passada, e também a família Baltazar pela perca de Dona Josefa. Queria também parabenizar o pessoal que trabalharam na equipe aí da nossa Conchas aí pela passagem do aniversário, 83 anos aí no nosso município. Então estão de parabéns todo o pessoal. Estava muito bonita as festividades, onde também foi realizada aquela formatura do pré, estava lindo, então estão de parabéns. Também ontem nós tivemos a formatura do prézinho, aliás do Proerd, muito bom para a Conchas, excelente coisa que trouxe para a Concha, onde que as nossas crianças ficam sabendo como que é o caminho da droga, o caminho mau aí. Então, através de dois excelentes pessoas de Laranjal, o tenente Wagner e o soldado Camilo, então estão de parabéns pelo trabalho dedicado às nossas crianças de Conchas aqui, da região aqui. Então é maravilhoso isso aí, isso é muito bom. Eu queria também fazer um pedido aqui à Secretaria Sanitária, que visitasse o bairro Moquém, que ontem eu recebi uma reclamação do senhor Francisco, deixa eu ver o nome dele aqui, o senhor Francisco José Almeida Moraes, onde ele já procurou a prefeitura reclamando dos lixos que venham depositando no Rio Moquém. Isso é vergonhoso, isso aí. Então eu gostaria que a vigilância sanitária fizesse uma visita nesse local, porque esse pessoal usa essa água. Então eles estão jogando barbaridade de lixo no Rio Moquém, na ponte. Chegam em cima da ponte e despejam ali montes de lixo. Inclusive a Cibelar está depositando lixo também nas águas. A Cibelar, o doutor Tadeu, gostaria que o senhor falasse no microfone. Bom. Com a parte, o vereador Tadeu Neto. Falha lá.
Nobre vereador, eu só comentei o seguinte: se está evidenciado que a Cibelar está fazendo isso, eu acho que é polícia. Não tem que, não sabe, ficar muito preocupado com a prefeitura. É falar para a pessoa que viu o fato, que leve ao conhecimento da autoridade policial. Inclusive, essa pessoa retirou 5 ou 6 fardos de lixo. E, inclusive, ele ligou na central. Isso ele me falou ontem. Então, esse pessoal utiliza essa água. E não só a Cibelar, mais pessoas estão jogando. E, enfim, é coisa de ser rapidamente olhado. Ele já procurou a prefeitura dias atrás. Então ele falou, me encontrou ontem, ligou para mim, veio falar comigo pessoalmente. Eu falei, eu vou procurar o pessoal. Então ele pede que coloque-se placas e com as devidas penalidades desses locais lá. E aproveitando a oportunidade, enfim. E ele também acaba dizendo que a 300, 400 metros adiante do rio, tem um lugar que é mais a concentração do bairro dos Casimira, que é um lugar que dá para colocar uma caçamba ali para depositar o lixo para o caminhão e pegar os dias certos. Então ele até apresenta um local ideal lá, seguindo à frente. Então eu gostaria que a vigilância fosse rapidamente, ou mais tardar amanhã, que hoje já não dá mais jeito. E aproveitando também, Juquiratiba, eu já falei com o pessoal de lá, alegaram que não tem tinta, não tem material para colocar placas também, que eles vêm jogando lixo na imediação aí da Fazenda Capelar, numa curva que tem um mato. Então eles depositam um lixo ali, pessoal, jogam de saco à noite. E, enfim, também na imediação do seu Chicuta, Francisco Sebastião. Então a gente viu que passou diário lá, eu vejo que desmonte de lixo. Eu falei com a administração do Juquiratiba, eles alegaram que não tem material. É o que falaram aqui pro senhor Francisco, que não tem material para pintar, para pôr placa. Veja bem que ponto que está. Então eu falei, a gente vai procurar ajeitar esse material para pintar as placas, que a pessoa colocando com as placas, com as devidas penalidades, e que se evite de jogar, porque a criação come o plástico, roda para as águas, enfim, é desagradável que a gente vem vindo na estrada de Juquiratiba e no Moquém. E também eu queria desejar a todos aí, acho que é a última sessão nossa aqui, vamos entrar em recesso, vamos caminhar aí para o ano 2000. Eu queria desejar a esta Casa de Lei, a todos, pessoal, os funcionários que trabalharam com a gente, pessoal que nos assiste, enfim, todos aí do nosso município, da região. Eu queria deixar os meus parabéns aí para o nosso 2000 aí, cheio de felicidade, e é isso que eu tinha a dizer a todos. Convido para fazer uso da tribuna a vereadora doutora Valéria. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje eu não ia ocupar a tribuna, mas tendo em vista os debates que precederam a abertura da sessão, com relação ao projeto encaminhado pelo Executivo, para se fazer um convênio com a Sabesp, eu gostaria de registrar na sessão o meu ponto de vista com relação a isso, sem querer milindrar quem quer que seja, ou qualquer partido que seja. A concessão dos serviços de tratamento de água e esgoto da cidade foi feito pela administração anterior e se passou esse serviço para a Sabesp. Acho que foi muito bem feito isso na administração passada, que realmente era uma prioridade se melhorar o tratamento de água e esgoto da cidade. Infelizmente, nós tivemos uma melhora do tratamento da água, mas, como foi votado a semana passada, nós ainda não contamos com o serviço de tratamento de esgoto, mas isso é uma outra questão. Essa concessão foi feita em uma época em que a Sabesp se encontrava num déficit público tremendamente grande
onde mais dava prejuízo para o governo do que lucros. Esse quadro foi mudado pelo atual governador do estado, o senhor Mário Covas, após um trabalho árduo, e conseguiu sanear esse déficit público da Sabesp, onde hoje encontramos cotação na Bolsa de Valores com um saldo positivo da Sabesp, que é uma coisa inédita nos governos estaduais até a presente data. Nosso atual prefeito não está pretendendo com esse projeto, com esse convênio com a Sabesp, trazer nenhuma inovação para Conchas. O governo do estado de São Paulo tem feito essa justiça com os municípios em todo o estado onde a Sabesp está atuando e onde foram feitas essas concessões anteriormente à administração do governo atual. Então, eu entendo que, embora possa caber algum tipo de crítica em cima desse convênio, no aspecto levantado pelo nobre doutor Anselmo, no que tange ao município não mais poder reclamar nenhum bem da Sabesp futuramente, porque, na verdade, se negociando as ações que a Prefeitura detém com a Sabesp, uma vez a Prefeitura vendendo essas ações, obviamente que os bens serão incorporados 100% à Sabesp. Só que isso é uma praxe de concessão de serviço público feito no país inteiro. Aliás, é uma coisa necessária. Se você concede para uma empresa privada ou estatal, como é a Sabesp, os serviços públicos, e principalmente de utilidade pública, que é o tratamento de água e esgoto, é lógico que a Sabesp tem que se acautelar dos investimentos que ela vai fazer dentro do município. Ela não vai investir milhões de reais numa cidade para amanhã ou depois um prefeito chegar lá e falar assim: olha, eu quero de volta o serviço porque agora está muito bom, está tudo muito bem equipado, está tudo dando muito bem certinho, então agora você me devolve. Quando era problema, eu joguei para você, agora que está bom, eu quero de volta. E isso não custa nada para a prefeitura, isso é enriquecimento ilícito. Então, eu acho que a ponderação desse projeto consiste exatamente em se igualar situações desiguais. A Prefeitura cedeu na administração passada essa concessão sem poder, na época, exigir nada em troca. Hoje, nós estamos numa situação cômoda de poder exigir esse algo em troca, com vantagens para a população toda. Porque se essas ações forem negociadas de forma a realmente atender aos interesses públicos da cidade, com finalidades previamente traçadas para as despesas dessas verbas que podem ser auferidas com a venda dessas ações da Sabesp, vai trará inúmeros benefícios para uma cidade carente como a nossa. Nós falamos hoje que nós não temos dinheiro para socorrer o hospital. O hospital precisa de uma reforma. O hospital precisa de comprar equipamentos urgentes. E nós não temos dinheiro para socorrer o hospital. Isso aqui pode ser revertido para o hospital. Então, se o projeto é vago, cabe a nós, legisladores desta casa, suprir essas lacunas e cortar um pouco das asas do senhor prefeito. Eu acho que a intenção do senhor prefeito é boa, mas a gente pode delimitar essa ação do senhor prefeito. Tanto que eu propus aqui que se faça uma emenda nesse projeto, onde essas ações que a Sabesp vai passar para a prefeitura somente poderão ser negociadas, vendidas ou cedidas a qualquer título que for pela prefeitura, com prévia autorização legislativa e desde que fundamentada no interesse público, com finalidade certa na sua aplicação. Então, se o problema é vir dinheiro para a prefeitura e a prefeitura não saber usar esse dinheiro ou gastar mal esse dinheiro, o problema está sanado com uma simples emenda que esta casa pode colocar no projeto e aprovar. Agora, o que eu senti, com a vênia aos nossos colegas do partido contrário, porque aqui eu não estou defendendo, eu quero deixar bem clara a minha posição, eu não estou defendendo prefeito nem partido, eu estou defendendo ideias. Por isso que eu não quero me lindrar nenhum partido e nenhum membro desta casa com o que eu vou falar agora. Mas eu acho o seguinte, quando eu era presidente desta casa, nunca houve atrasos na tramitação de projetos. As comissões permanentes eu encaminhava na sessão, na outra sessão eu cobrava dos membros os pareceres, automaticamente, no máximo 10 dias,
todos os pareceres estavam prontos para serem colocados na ordem do dia. Agora, teve um monte de colegas aqui dentro que brigou arduamente para pegar comissão. Eu não fiz questão nenhuma de pegar comissão. Agora, quem brigou para fazer parte de comissão, devia ter mais responsabilidade de cumprir o prazo regimental, quando vai com vista os projetos para se dar parecer. E não ficar tentando enrolar, pedindo para que deixe para uma sessão extraordinária o que lhe cumpria ter dado parecer há muito tempo atrás. O projeto da Sabesp entrou aqui nesta casa dia 21 de novembro. Foi lido na mesma sessão e encaminhado na mesma sessão para as comissões permanentes. Ou seja, de acordo com o nosso regimento interno, esse projeto da Prefeitura veio com o pedido do senhor prefeito, que cabe somente a ele fazer, com regime de urgência, o que implica na redução do prazo de apreciação do projeto para apenas 45 dias. Uma vez entrado o projeto sem ninguém deliberar ao contrário do regime de urgência, que o senhor presidente da Câmara não alterou o pedido de regime de urgência que o prefeito deu. O plenário não deliberou o contrário, então vale a tramitação em regime de urgência. Se ele está valendo em regime de tramitação de urgência, aqui está que o presidente da comissão permanente, logo após terem sido encaminhado esse projeto pelo presidente na mesa, na sessão do dia 21 de novembro, teria o prazo de 24 horas para designar o relator que daria o parecer nesse projeto, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 195 do Regimento Interno. Vossa Excelência, me daria uma parte? Só um minutinho. Pois não. O relator, uma vez designado dentro do prazo das 24 horas, teria 3 dias para apresentar o relatório. Agora, o mais interessante diz o parágrafo 5º desse mesmo artigo, que diz o seguinte: fim do prazo para as comissões competentes emitirem ou não seus pareceres, o processo será incluído na ordem do dia com ou sem parecer da comissão faltosa. Então, senhor presidente, eu peço que se cumpra o regimento interno e que se coloque o projeto de lei hoje para ser votado, independente de ter parecer ou não até a ordem do dia. Porque eu acho que regimento interno é lei interna dessa casa e precisa ser cumprida. A comissão teve, do dia 21 de novembro até hoje é dia 9, praticamente mais de 15 dias para, pelo menos, se eles realmente tivessem convictos que o projeto precisaria de uma diligência, como foi aventado nesta casa hoje, de pedir a presença de alguém da Sabesp, que então fizesse imediatamente, porque o recesso se aproximava. Nada foi feito, não foi cumprido os prazos, e o projeto, de acordo com o regimento, tem que entrar para a pauta hoje. Então, eu só digo o seguinte: espero que o ano que vem, em um novo milênio, deixando o nosso século XX para trás, começando uma nova era, que a gente possa entrar o ano que vem com conceitos mais modernos, mais ágeis, que a gente pudesse realmente contar com um procedimento correto das comissões permanentes, porque se houve uma disputa tão grande para se pegar as comissões, o que se espera, quem não faz parte delas, é que no mínimo seja cumpridos os prazos do regimento, sob pena de alguém ser destituído dessas comissões por falta, ou até o seu presidente da Câmara tomar alguma atitude com relação a isso, porque eu acho que é muito cômodo, em um projeto polêmico como esse, onde a oposição se preocupa com o dinheiro que poderá advir dessas ações para a Prefeitura, em um ano político, que será o ano que vem. Então, veja bem, eu respeito a posição partidária de todo mundo, mas eu acho que o interesse maior aqui é o social, é o público, é o bem para a cidade. Solução para se administrar esse dinheiro sem abuso do seu prefeito foi dada. Basta os senhores vereadores aceitar ou aprimorar essa ideia para que esse projeto possa ser realmente aprovado. Agora,
querer adiar esse projeto para uma sessão extraordinária, porque hoje é a última sessão dessa sessão legislativa, aonde, em sessão extraordinária, não é obrigatória a presença de nenhum vereador, não conta como falta, não pode ser descontados os vencimentos. E onde pode-se existir uma posição política por trás desse adiamento, que é muito cômodo. Se eu não quero votar contra e não quero votar a favor, eu não compareço na sessão extraordinária e me abstenho. Eu nem fui contra nem a favor, a responsabilidade é de quem foi lá. Eu acho que nós precisamos assumir as nossas posições. Eu peço para que seja colocado o projeto hoje em pauta e que seja amplamente debatido, cada um com a sua consciência, cada um realmente com a sua posição, mas que seja enfrentado o problema hoje e não adiado mais uma vez sem motivo nenhum desse adiamento. É o que eu tinha a dizer. Com a palavra o vereador Tadeu Neder. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente eu gostaria que a senhora secretária me trouxesse o processo da Sabesp. Obrigado. Inicialmente eu gostaria de ponderar, tendo em vista o pronunciamento da ilustre vereadora Valéria Bufani, que no que diz respeito às comissões, ou melhor, à comissão do qual sou presidente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, eu trago para mim a responsabilidade, não dos outros dois membros, vereador Benedito Merlim e vereador Zé Delbem. Ou seja, eventual pecado é a responsabilidade única desse presidente. Então, que eventual crítica seja feita única e exclusivamente ao presidente da comissão. Eu não gosto muito de me utilizar do regimento, porque o regimento, ele tolhe muito se a gente, o andamento dos trabalhos, se nós fôssemos dele utilizar rigorosamente. Eu me refiro porque existem interpretações diversas. Começaria quanto à questão de prazo regimental, regime de urgência, que, aliás, no requerimento feito pelo senhor prefeito municipal, é extra-regimental. Até porque o nosso regimento hoje dispõe de 3 ritos, que é urgência especial, urgência e ordinária. Ele pediu urgência urgentíssima. Ilustre vereadora, o que eu quero dizer e reafirmo é que se nós tivermos que seguir o regimento ao pé da letra, nós teríamos simplesmente que ignorar o que está escrito aqui. E eu não ignorei. Letra fria da lei. Segundo lugar, no que diz respeito às responsabilidades que eu já trouxe para mim e nunca me furtei a nenhuma responsabilidade, eu gostaria aqui também de colocar outra questão regimental. O artigo 193. Para a concessão de tramitação em regime de urgência especial, serão observadas as seguintes normas e condições. Primeiro, a concessão. Daqui a pouquinho. Aliás, não, vai ser agora, porque eu não costumo negar a parte, por favor. Com a parte, a vereadora doutora Valéria. No tempo regimental. Vossa Excelência me perdoe por eu não ter concedido a parte naquela hora. Mas Vossa Excelência está confundindo, querendo confundir todo mundo no plenário. Não. Aqui são todos porque inteligentes. Urgência especial é aquela pedida somente pelo vereador ou presidente da Câmara. Não pode ser requerida pelo senhor prefeito. O regime de urgência, sim, é cabível somente ao senhor prefeito. Então, os artigos que Vossa Excelência está lendo está induzindo o plenário em erro, porque não é a tramitação do senhor prefeito municipal. Não, eu não me referi a isso. Eu me referi ao seguinte, inciso primeiro, a concessão. Isso equivale ao seguinte, o que eu quero dizer, para ser mais claro, que
para que ele adquira o rito de urgência especial, seja qual for, há necessidade de ser concedido por ato de quem recebe. Por ato de quem recebe. Quem recebe este projeto ou qualquer outro projeto é o presidente. Só um minutinho agora, por favor. Ora, eu não vejo nenhum despacho aqui, pode pegar, senhor, concedendo o rito. Mas, na verdade, eu não vou querer me alongar mais nessa questão regimental, porque eu estaria negando exatamente aquilo que eu falei quando iniciei o meu pronunciamento. Ou seja, eu não vou me apegar a regimento nessas circunstâncias. Ou seja, não vou me ater a uma questão de 3 dias, de 2 dias. E ao contrário daquilo que foi dito por Vossa Excelência, não se trata também de empurrar com a barriga. Mais cômodo seria se, porventura, rejeitasse o projeto ou aprovasse o projeto. Ora, se existem questões, tal qual a levantada hoje nessa casa, se alguém me explicar aqui, numa hipótese, é hipótese, mas é possível acontecer, de fim da concessão, a fórmula pela qual a prefeitura vai ter que pagar uma indenização à Sabesp, que é mais ou menos o seguinte, olha, mediante pagamento de indenização em dinheiro que corresponderá ao montante relativo ao valor presente do fluxo de caixa remanescente, cuja fórmula de cálculo integrará o contrato de concessão a ser firmado. É impossível alguém entender. Agora, existe a dúvida. E na dúvida eu não voto. Ou melhor dizendo, eu teria que votar contra. De qualquer forma, não se trata de empurrar pela barriga. E vou além. Essa questão de empurrar, eu prefiro empurrar com a barriga do que mandar o projeto de afogadilho, como é usual quando se trata de alguma coisa que merece discussão. E não é questão de estar aqui há 40 dias, não sei quantos dias, se são 39. Para mim, eu tenho o seguinte, o regimento, nesses casos, ele fica superado. Então, aliás, esse afogadilho foi citado, o envio de projetos de afogadilho, como tal qual esse, já foi citado e criticado por Vossa Excelência, inúmeras vezes. Se a memória, daqui a pouquinho, se a memória não me falha. Da mesma maneira que Vossa Excelência, em certa oportunidade aqui, nós não vamos ter o trabalho de ler, eu não estou inventando nada, também colocou essa questão, porque todo projeto que o senhor prefeito manda para cá, essa casa, vem lá, urgência, urgentíssima. E foi criticado por Vossa Excelência também. Tenho absoluta certeza disso. De qualquer maneira, Vossa Excelência também disse que o governo do senhor Mário Covas está preocupado em ajudar os municípios. Algum dos senhores me pode, só para, porque eu não consegui me lembrar, daquele fundo que tira bastante dinheiro do município, que é lá do governo federal, que arrebentou com a economia e as finanças, está para ser reeditado. Federal. O federal é PSDB também. Meu Deus do céu, eles estão acabando com o município. Estão arrebentando, jogando toda a responsabilidade para o município, e Vossa Excelência vem me falar que o Covas está preocupado em ajudar o nosso município, até porque, da forma colocada nesse projeto aqui, o Covas não deve estar sabendo. É sério, e vou além, porque uma das marcas registradas do senhor Mário Covas, que ele tanto falou, vinculou, seria no seguinte sentido: que o governo dele seria economizar, economizar, economizar. De repente o homem fica bom. Como é que de valor patrimonial nós vamos para o valor econômico, que vai reverter isso, vai reverter aquilo, tudo ficou. Mas também nós não vamos se preocupar com o Mário Covas, porque ele não se preocupa com a gente. Mas de qualquer forma, eu vou repetir, só mais um minutinho, não estou negando, mas não vamos esquecer também. De qualquer maneira, eu acho que o regimento não pode ser levado
a ferro e fogo, porque se nós formos usar o regimento letra por letra, todo o projeto para, ou anda rapidamente demais. Então, não existe a preocupação de empurrar com a barriga. Eu posso assegurar, com toda a franqueza, que realmente existe uma preocupação política. É lógico, é natural, essa preocupação política existe. E mais, a gente, aqueles que estão informados do andamento desse projeto, aqueles eleitores que leem um pouco mais ou tomam conhecimento, também trazem suas preocupações. De qualquer maneira, Vossa Excelência fez um requerimento no sentido de ser colocado em votação esse projeto. O requerimento está feito e eu não posso desrequerer, né? Fica aí o requerimento a ser decidido pela mesa, pelo senhor presidente. Ele tem as minhas razões, ele tem as razões de Vossa Excelência. Agora, por favor. Rapidamente, se Vossa Excelência me permite só rebater alguns pontos, mas, primeiramente, quando eu critiquei, quando eu era presidente, que os projetos encaminhados pelo Executivo todos vinham com urgência urgentíssima, muitas vezes eu canetei os projetos e transformei em ordinários. Agora, falar que não foi concedido o regime de urgência, me perdoe, mas é uma mentira. Não é mentira, não, doutora. O projeto vem com o pedido, o regimento interno é claro, é só o prefeito pode fazer. Se o presidente da Câmara, que é a autoridade máxima no assunto, não indeferiu, é porque concedeu tacitamente. Então, está concedido o regime em caráter de urgência urgentíssima, sim. Segundo, com relação... Olha o tempo regimental. Ah, sim, eu vou respeitar. Com relação ao regimento mesmo, eu acho que o regimento não é uma coisa para se postergar a sua validade ou não. Nós temos um regimento e dentro das previsões mais basilares, nós temos que cumpri-lo. Com relação também à questão do governador, que eu enfatizei, o nosso governador ele não ficou bonzinho, Excelência, de uma hora para outra. Primeiro ele teve que sanear a Sabesp, tirar ela do buraco, para então poder fazer justiça com os municípios, que até então nunca foi feita, traduzindo isso como estadista que ele é e que eu respeito. E com relação também, nobre colega, de se amadurecer o projeto, houve uma reunião antes desse projeto ser apresentado aqui na Câmara, que contou com a presença do senhor prefeito, secretário municipal, exatamente para que todas as dúvidas fossem sanadas naquele dia. Inclusive com o assessor que Vossa Excelência chamou de prolixo. Bom, é prolixo, mas ele veio aqui com a finalidade de esclarecer. Se ele não conseguiu esclarecer a Vossa Excelência os pontos duvidosos, Vossa Excelência deveria ter pedido uma pessoa menos prolixa. Mas está muito bom. Então, eu agradeço a contribuição da ilustre vereadora aqui, mas eu, quanto à questão regimental, eu mantenho aquilo que eu disse. Eu entendo que, não é desculpa para não ter votado, não, mas eu entendo que se for seguir o regimento ao pé da letra, esse projeto não foi dado o caráter de urgência especial. Regimento é regimento, saiu do regimento, fora do regimento. É aquilo que nós temos feito no sentido de agilizar os trabalhos e, de qualquer forma, trabalhar em benefício da cidade. Quanto à questão do requerimento formulado, no momento oportuno, o senhor presidente define. Vamos para o intervalo de 15 minutos. Passamos à ordem do dia, onde a secretária lê os projetos em votação. Senhor presidente, anteriormente eu vou ler o convite do Colégio Dinaste. A direção e professores do Colégio Dinaste de Conchas sentem-se honrados com sua presença nas solenidades de conclusão dos cursos de Maternal Jardim 1, Série 2, Série 3 e formandos da pré-escola, a ser realizado no dia 15, quarta-feira,
com missa de ação de graças na Igreja Matriz, e dia 16, quinta-feira, às 19 horas, sessão solene no Lions Clube de Conchas. Projeto número 30. Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro do ano 2000. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Esta comissão, analisando a explanação do contador da Prefeitura Municipal, senhor Carlos Alberto Fechner, sobre o projeto de lei número 30/99, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro do ano 2000, achando-a condizente com os parâmetros desejados, emitiu parecer favorável ao projeto. Isto posto, seja o mesmo encaminhado ao plenário para discussão e votação. Coloco em discussão o projeto 30/99. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permaneça sentado. Aprovado o projeto por 12 votos a 0. Projeto de lei número 36/99 altera artigos da Lei Municipal número 84, de 5/4/83. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O presente projeto, oriundo do Poder Executivo, pretende autorização legislativa para alterar artigos da Lei Municipal número 84. Aliás, o vereador Tadeu Neto pediu Esse projeto, senhor presidente, ele não tem parecer da comissão, salvo a assinatura do ilustre vereador Zé Delbem. Ele deve ser, se o requerimento da vereadora for, deve ser votado sem o parecer, atentando para o pronunciamento dela. com a palavra. Pois não, só um minutinho, repetindo. Existe um requerimento feito nesse sentido. Isso aqui não é na verdade, ele está sendo colocado em votação sem os pareceres, atentando para o pronunciamento da doutora Valéria Bufani. Com a palavra, a vereadora doutora Valéria. Senhor presidente, a questão levantada na tribuna por esta vereadora foi exatamente que, não sendo cumpridos os prazos pela comissão permanente, o projeto deve ser colocado em discussão e votação para se respeitar o regimento interno, que foi o requerido e que ficou para Vossa Excelência decidir. Então, com a palavra, o vereador doutor Anselmo. Senhor presidente, senhor vereadores, eu gostaria apenas de fazer uma observação. Não foi esse projeto que não foi cumprido o prazo. Na realidade, todos os projetos encaminhados a esta casa pelo Poder Executivo vêm com requerimento de urgência urgentíssima. E, na realidade, a gente sabe que isso aí está impresso lá no computador e então sai automaticamente. E nem por isso significa que eles estão todos de urgência. Alguns projetos que já vieram em outras oportunidades desta casa, nesses termos, também levaram mais tempo para serem apreciados devido à polêmica que existente neles. Este projeto, por ser hoje a última sessão, está se pedindo isso. Eu creio que não é porque consta no regimento, porque senão teriam sido solicitados também nos outros, né? Então foi porque hoje é a última sessão, para que a gente limpe a pauta. Eu queria só dizer o seguinte, eu faço parte de uma das comissões, e a gente estava conversando, inclusive eu tinha conversado já com o doutor Tadeu, para a gente elaborar esse parecer. É um projeto bastante difícil de se entender até. Tanto é que hoje, antes do início da sessão, nós tivemos uma reunião informal e somente hoje nós conseguimos começar a entender melhor esse projeto. Foi isso que eu senti com os senhores vereadores. Então, se Vossa Excelência decidir pela colocação em ordem do dia para votação, eu queria justificar que não foi omissão nossa do não parecer, porque não foi nesse caso específico. Todos os projetos são analisados com cautela. E principalmente por se tratar-se de um projeto tão importante para o município, como é este aqui da Sabesp. Ninguém mais
Com a palavra o vereador Benedito Merlim. Eu requeiro que seja adiado a votação hoje. Com a palavra a vereadora doutora Valéria. De acordo com o que dispõe o regimento interno, Excelência, nenhum projeto em tramitação de urgência pode ser adiado. Então, eu peço para que seja indeferido o requerimento do vereador Benedito Merlim e decidido por Vossa Excelência para ser colocado o meu pedido em votação e discussão ao projeto da Sabesp. Coloco em votação o projeto 36/99. Só mais uma questão de ordem. Se cogitou de uma emenda, aliás, elaborada em mãos. É com emenda ou sem emenda, vereador? Se o presidente e o plenário aceitar a emenda oral que eu fiz na tribuna, eu peço que seja votado a emenda junto com o projeto. Então está na mão do senhor presidente a questão de colocar em votação ou não. Coloco em votação o projeto 36/99. Isso, em discussão, o projeto 36/99. Com emenda ou sem emenda? A votação com emenda ou sem emenda? Sem emenda vai ser a votação. Pela ordem, silêncio. Uma vez que não houve pareceres da comissão permanente dentro do prazo, é permitido parecer oral das comissões na sessão, assim como emendas. Então, se Vossa Excelência achar por bem e direito de colocar em discussão se entra a emenda, então, antes mesmo de entrar o projeto, eu gostaria que o plenário decidisse se entra a emenda em discussão, para depois entrar em discussão realmente ou não. Coloco em discussão a emenda do projeto. Com a palavra o vereador doutor Anselmo. Eu também gostaria de apresentar emendas verbais agora. Então, defiro a emenda, vai o projeto em votação sem a emenda. Coloco em votação o projeto 30. Coloco em discussão, então, o projeto 36/99. À disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador doutor Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se de um projeto de autoria do Executivo, pretendendo uma alteração na lei municipal número 84, de 5 de abril de 2003, que concedeu para a Sabesp o uso dos serviços de água do nosso município. Naquela oportunidade, nós fazíamos parte desta casa, juntamente com os vereadores Adelben, Zezo, Genor, Tarcísio e o próprio presidente, e a situação era muito calamitosa do serviço de água da cidade. Então, nós fizemos um trabalho aí e, graças à intercessão junto ao governador, que a Sabesp não queria aceitar, nós conseguimos que se passasse esse serviço para a Sabesp. Foi, então, feita uma concessão de uso por 30 anos para a Sabesp, né? E cedido em comodato os bens que eram utilizados pelo SAMAEC na oportunidade. Agora, com este projeto, está havendo uma mudança no sistema dessa concessão. A Sabesp irá pagar da Prefeitura, através de ações, por todos esses serviços e bens que estão em comodato para ela. E a gente entende que isso é praticamente definitivo, embora conste do projeto, que poderá ser, depois desse prazo, mediante uma indenização, voltar ao serviço. A gente acredita que não volta mais. Então, resta a este vereador argumentar isso, porque isso nós conversamos antes hoje da reunião e muita gente não estava entendendo. Praticamente, nós estamos alienando esse patrimônio para a Sabesp. Não vou dizer se é certo ou se é errado, porque a Sabesp já está administrando isso aí.
O que a gente quer deixar bem claro é que é um valor alto, são cerca de 2 milhões de reais que deverão entrar para os cofres públicos nos próximos meses. E a gente, nesse momento, a gente vai dar um voto de confiança para a administração. Mas a gente quer um compromisso da administração que ela encaminhe para esta casa uma espécie de organograma de como vai ser aplicado esse dinheiro, porque senão nós estaremos desfazendo de um patrimônio e ficando sem nada. Então, nós esperamos que essa quantia, se for aprovado hoje aqui nessa casa, essa importância, realmente reverta para o município através de bens patrimoniais também, de obras que fiquem, né? Não que o dinheiro se esvá sem nenhuma obra. É isso que a gente queria argumentar. É só, senhor presidente. Com a palavra a vereadora doutora Valéria. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de somente colocar uma questão, que como não foi possível se colocar aquela emenda sugerida por mim, que até, num certo ponto, seria até desnecessária, que conforme mesmo o vereador José Delben disse, qualquer bem da Prefeitura Municipal, para ser alienado, precisa ser precedido de autorização legislativa. Então, eu gostaria somente de registrar nesta casa que eu sou a favor, sim, do que é bom para a cidade e para o povo. Por isso que eu sou a favor a esse projeto. Agora, tudo tem que ter critério. Eu acho que a Prefeitura vai ter que ter critério para negociar essas ações, não passando por cima desta Casa de Leis, sem pedir a permissão legislativa necessária, sem explicar os interesses públicos que cercarem isso e aonde será despejado e aplicado esses dinheiros. Então, eu gostaria que ficasse o meu compromisso registrado nesta casa, que eu sou a favor do projeto, mas eu gostaria de deixar registrado que, se o senhor prefeito municipal abusar do voto de confiança desta Casa de Leis e tentar fazer a revelia desta casa, qualquer negociação com essas ações, sem antes trazer a conhecimento do que será feito com essas ações, eu serei a primeira, não só como vereadora, mas como cidadã, a impugnar isso na justiça e impedir que um desmando ou uma arbitrariedade dessa se concretize. Eu acho que o senhor prefeito municipal tem as melhores das intenções com esse projeto. Como eu já disse na tribuna, existe uma finalidade muito boa em cima desse projeto, porque só foi possível se chegar nessa negociação por causa do saneamento da Sabesp feito pelo governo. Então, eu gostaria que ficasse registrado que esse voto de confiança tem condições, está sob condições desta vereadora. Eu, particularmente, me comprometo a impugnar qualquer desmando que venha a ser feito com base nesse projeto, uma vez aprovado. Com a palavra o vereador José Delben. Senhor presidente, senhores vereadores, eu concordo plenamente com as preocupações argumentadas, principalmente pelo vereador Benedito Merlim, quanto à utilização desse dinheiro. Não resta a menor dúvida, tem que haver uma preocupação, porque o dinheiro público tem que ser muito bem gasto em coisas essenciais, em coisas necessárias, não pode se jogar fora de qualquer jeito. Inclusive, já que não houve a possibilidade da emenda, nós podemos não fazer emenda aí, mas nós podemos fazer uma emenda na lei orgânica. Se na lei orgânica não constar que bens, móveis e imóveis não possam ser alienados sem autorização legislativa, ora, eu sou o primeiro a propor, inclusive que tenho certeza que os demais concordarão, em fazer uma emenda na lei orgânica colocando o seguinte: na existência de ações do Executivo Municipal, as mesmas somente poderão ser alienadas mediante aprovação legislativa. É simples uma emenda. É só apresentar, todos os vereadores, 3 vereadores assinam, está aprovada aquela emenda na lei orgânica. Não resta a menor dúvida. Simples, simples, simples. Nós estamos parecendo aqui o elefante que não sabe a força que tem. O Legislativo tem uma força medonha para segurar, para facilitar, para ajudar o desenvolvimento, para entravar o desenvolvimento. Nós temos uma força medonha.
Não resta a menor dúvida. Agora, nós temos que ter também a boa disposição de tentar acreditar um pouco que algo possa ser de uma forma eficaz na sua aplicação. É como disse a vereadora, seria um voto de confiança. Agora, se nós vamos dar um voto de confiança com um pouco de desconfiança, vamos fazer essa emenda na lei orgânica, se por acaso ela não existir. Nós temos aí em fevereiro, voltamos para as sessões, já vem com essa emenda pronta. Na existência de ações, as mesmas só serão alienadas mediante autorização legislativa. Quer dizer, meia dúzia de palavras travam totalmente aquilo e vai de encontro àquilo que o novo vereador está querendo. Não resta a menor dúvida. Porque, se até por doação, você precisa de uma autorização legislativa, ora, para você alienar alguma coisa, também precisa. E outra coisa, a prefeitura, tendo essa importância, ela tem diversos setores, diversas áreas para ela aplicar essa importância. Não totalmente, pelo menos os 25%, como foi dito aí. Nós temos um hospital que está passando por dificuldades, uma parte pode ser aplicada no hospital. Nós temos uma série de outros problemas aqui, como foi muito bem levantado, nós precisamos contratar alguém para fazer um plano diretor na cidade. Hoje, um monta uma indústria no sul, outro monta no norte, outro no oeste, outro no leste. Não existe uma área residencial na cidade, não existe uma área comercial, não existe uma área industrial. Quer dizer, o que vai acontecer? Aquilo que foi levantado pela vereadora, uma indústria ao lado de uma escola. É um absurdo. Então, tem uma série de áreas em que pode ser aplicado. Agora, nós, como vereador, nós somos os guardiões da utilização do dinheiro público. Nós não podemos ser os guardiões para impedir a vinda de um dinheiro público. Aí seria um pouquinho de egoísmo. Seria um pouquinho de pensarmos em coisas à parte do desenvolvimento da nossa cidade. Tenho certeza absoluta que todos vocês, todos os vereadores aqui, querem o desenvolvimento da cidade. Todos os vereadores aqui querem uma melhoria. E todos os vereadores aqui sabem das dificuldades financeiras que o município está passando. Todos os vereadores sabem aqui das dívidas que a prefeitura tem para pagar, muitas vezes em casas de comércio e não está conseguindo. Ora, em primeiro lugar, nós queremos ver a nossa prefeitura pagar aquilo que deve. E queremos também que use de uma forma honesta, transparente e, através de uma autorização legislativa, o uso do dinheiro público. Foi muito bem lembrado aqui a utilização do dinheiro que vem em forma de convênio, que é feito de uma forma aí que não pode não agradar a todos. E realmente eu concordo com esse ponto de vista. Eu acho que tem que ser a alienação dessas ações mediante autorização legislativa. Se não existir uma legislação a respeito disso, se nós somos os legisladores, nós que criamos a lei, qual é o medo nosso aqui? O desenvolvimento está na mão de nós vereadores. Como o voto hoje está na mão dos vereadores aqui. Se você quer uma melhoria para a sua cidade, precisa de dinheiro. Sem dinheiro não vai melhorar. Agora, você vai embargar? Você vai ser contra numa hora que vem alguma coisa? Podemos tentar não entender exatamente isso aqui. Mas aqui diz, pela concessão otorgada, a Sabesp pagará. Ela vai ficar 30 anos, já foram 7, mas 23. E pode ter certeza, o prefeito daqui 23 anos vai querer que continue na mão da Sabesp, porque, vocês viram, o hospital municipal veio na mão da prefeitura, olha o problema que aconteceu. Nós tínhamos um problema de água, quando passou para a Sabesp, um dos melhores objetivos, uma das melhores façanhas da administração do Dr. Antônio foi conseguir a vinda da Sabesp para a nossa cidade. Mesmo, como disse o vereador Benedito Merlim, a Sabesp não querendo aceitar o convênio. Foi forçado pelo prefeito, graças à atuação política do prefeito, a quem nós devemos homenagear nesse momento, que junto aos deputados intercedeu junto ao governador para que aceitasse. E não foi fácil. Vocês do PMDB são testemunhas disso. Foi com dificuldade que se conseguiu isso daí. Então, o meu voto nesse caso é favorável e solicito aos demais que, dentro das possibilidades, pensando em Conchas, votem também favorável. Com a palavra, o vereador Elias Valdrei. Senhor presidente, nobres vereadores, a intenção da Câmara é que esse dinheiro seja bem aplicado. Eu acho assim, como cidadão consciente, como amante
dos funcionários públicos municipais, como amante das casas e comércios do nosso município, como amante das contas pagas em dia. Vamos dizer assim, se hoje a Câmara falasse assim, nós podemos autorizar, mediante a que se gaste 25% dessa verba cada ano, nós estaríamos deixando os nossos funcionários públicos, nós estaríamos deixando o nosso comércio, os nossos fornecedores ao léu. Porque 25% dessa verba, vamos dizer que viria 2 milhões de reais, seria 500 mil reais. 500 mil reais não dá para acertar o mínimo das contas da prefeitura. Eu sei que a situação está dificílima, por mais boa intenção que tenha o prefeito, tenha a equipe da prefeitura, hoje nós vivemos uma situação caótica, sem possibilidade, inclusive, de pagar, recebendo cobrança via legislativo de 25 reais por aluno para viajar para as escolas. Vamos dizer assim, você acha que há má vontade do prefeito em repassar os 25 reais por mês aos alunos? Vontade eu tenho certeza que ele tem, que ele não teria condições financeiras. Então hoje nós temos condições de dar à Prefeitura de Conchas, pelo menos o prefeitozinho Caran já está com 3 anos e poucos de mandato, ele deve saber agora que recebendo um dinheiro, pondo em dia as contas municipais, as prioridades de ser aplicada e as dosagens certas para que não volte daqui a 8 meses a gente estar outra vez com o resto a pagar de 600, 700 mil reais. Então eu acho que nós devemos, com a amizade que todos os vereadores têm com o senhor prefeito, uma orientação extra legislativo, uma orientação amigável, para que seja aplicado, se for aprovado a venda dessas ações, o recebimento dessas ações pela Sabesp, que nós aconselhemos o prefeito a que não entrem outra vez nesse buraco que hoje está a prefeitura. A gente sabe disso, os funcionários públicos estão 3 anos e meio sem aumento. A gente percebe isso, nossos veículos estão sucateados, para comprar de fornecedores tem que ser pago à vista, então tem que ser escolhido a prioridade absoluta para ser comprado o que realmente precisa para aquele dia. O nosso hospital, de acordo com plantonistas que estiveram aqui na Câmara, está sem seringa, sem soro. Quer dizer, hoje seria muito errado a gente deixar de que essa verba torne-se possível ao município, por talvez um pensamento político errôneo, porque eu já fui adversário do Dr. Antônio, já fui adversário do Vadico, mas sempre que foram eleitos, de coração, desejei que eles tivessem uma boa administração, porque a cidade não é minha, a cidade não é por 4 anos, a cidade é eterna, eu não viverei tanto, mas meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, com certeza vão viver em Conchas. Então nós temos que torcer que a prefeitura administre bem e esse dinheiro virá numa hora boa e que se tiver a orientação tanto do PMDB, como do PSDB, como do PPB e do PFL, nós podemos não deixar Conchas voltar nesse buraco sem fundo, nesse buraco negro que hoje nós nos encontramos. Por isso o meu voto é favorável e eu peço a todos os vereadores que conscientemente votem favorável. Com a palavra o vereador Dr. Tadeu. Senhor presidente, senhores vereadores, eu escutei com bastante atenção as ponderações dos ilustres vereadores que me antecederam nessa discussão do projeto de lei número 3699. Eu acredito que não passa pela cabeça de ninguém, de nenhum vereador desta casa, que votar contra ou a favor significa impedir o progresso da nossa cidade. Todos nós, acredito eu,
nós tenhamos a intenção de buscar o bem da cidade, o bem da comunidade. Então, uma votação no sim ou no não significa necessariamente que se fale em não trazer o progresso para Conchas. Eu tenho algumas críticas sim a fazer. Alguns elogios foram feitos, votos de confiança. Nós temos que pensar no positivo, sem dúvida. Não tiro a confiança no senhor prefeito, e meu voto, que vai ser não será por desconfiança. Será certamente por dúvidas e inquietações. Se falou aqui agora que Conchas está num buraco, está devendo não sei quanto. Primeiramente, eu espero que esse dinheiro não seja utilizado para pagar conta. Aumento de funcionário, coisa desse tipo. O aumento do funcionário deve ser feito sim, mas se economizando de um lado. O investimento em certos setores deve ser feito economizando. Nós sabemos que a dificuldade é grande. Agora, resta indagar se essa dificuldade é fruto do quê? É esta a questão. Das dificuldades nós estamos cansados de saber. E o atual prefeito, quando buscou uma eleição e o povo o escolheu, ele sabia antemão das dificuldades, ninguém enganou ele. Ninguém foi enganado. Nós esperamos, após, seja qual for o resultado dessa votação, que realmente se preocupe o senhor prefeito em ter, doravante, se aprovado for o projeto, prioridades. Me parece que aqui em Conchas a prioridade é saúde. Nós não, sem esquecer, que não foi investido nada, absolutamente nada, na questão da moradia popular. No plano diretor, muito bem lembrado aqui, coisas permanentes, que esse dinheiro, se vier, se o projeto for aprovado nessa noite, que seja investido da forma colocada por vossas excelências que me antecederam. Então é dessa maneira, e a discussão, a função da casa é justamente essa. É a gente justamente ter essa capacidade de discutir o projeto. Nesse caso específico, o meu voto é até contra, por uma razão. Eu tenho minhas dúvidas, porque é óbvio, quando a gente vota, no caso, eu voto em primeiro lugar de acordo com a minha consciência. Em segundo lugar, eu voto procurando atender aquilo que é o anseio da população. Essas são as duas prioridades. Depois eu posso considerar questões partidárias, questões isso, questões outras. Mas, de qualquer forma, eu acho que o caminho do amadurecimento político é dessa maneira, é com bastante franqueza, falando português claro, como foi dito nessa noite aqui. Existe interesse político se envolvido no meio. Eu não gosto de votar no afogadilho, mas, de qualquer maneira, isso foi dito com bastante franqueza, e eu acredito que essa franqueza é que justamente permite chegar a esse nível de discussão. E seja qual for o resultado desta votação, eu tenho a mais absoluta certeza que as coisas permanecerão tal qual essa noite, com bastante lealdade, com bastante franqueza. Então, vamos à votação, se ninguém for mais manifestar, mas sempre com isso, com bastante franqueza, discussão e bastante lealdade. Com a palavra a vereadora doutora Valéria. Senhor presidente, senhores vereadores, somente para finalizar, eu acho um absurdo a discussão criada hoje em cima de um projeto que está trazendo, que pode trazer 2 milhões de reais aproximadamente para o município. Nós não estamos discutindo se o prefeito vai gastar 2 milhões de reais. Se realmente fosse a discussão de gastos, se o prefeito tivesse querendo pedir um empréstimo bancário, fazer um empréstimo internacional, pedindo 2 milhões de reais para fundar mais ainda o município, realmente eu acho que estaria mais do que justificado qualquer discussão aqui dentro. Mas a questão é diferente, meu Deus do céu. A questão é vir os 2 milhões de reais. Quem votar contra um projeto desse simplesmente quer transformar a cidade em uma cidade inadministrável, numa cidade miserável.
Numa cidade em que o povo precisa de um monte de coisa e não se pode socorrê-lo porque não tem dinheiro. Como que vai ficar a consciência dos senhores vereadores votando contra um projeto que pode vir dinheiro para o município para atender prioridades? Eu acho um absurdo, meu Deus do céu. Está vindo, não está levando. E nós estamos criando uma discussão sem fim em cima disso. Eu peço que os senhores vereadores pensem, porque rejeitar o presente projeto é estar rejeitando as causas sociais pendentes desse município. É estar renegando socorro ao hospital municipal. É estar trazendo desesperança à população que está esperando um terreno para construir sua casa própria. A questão, senhores vereadores, não é falar simplesmente que esse projeto vai ou não trazer progresso. É dinheiro que ele vai trazer, e com dinheiro se faz as coisas prioritárias e de interesse público. Sem dinheiro não se administra. Nossa cidade é pobre, nosso município está carente. E aí quando pode vir dinheiro se discute, ah meu Deus, não, eu acho que isso não é viável. Por que não é viável? Porque politicamente não é viável. Porque o ano que vem nós temos eleições. Se de repente o senhor prefeito municipal conseguir 2 milhões e pouco de reais e fazer tudo o que realmente a cidade está precisando, então ele conseguiu no último ano de administração reverter o jogo. E isso não pode acontecer, porque politicamente as pessoas não querem que aconteça. Na verdade, a política nesse país só atrasa o país. Porque todo mundo pensa em partido, ninguém pensa no povo. Nós estamos pedindo 2 milhões de reais para a prefeitura. Nós não estamos pedindo para a prefeitura gastar 2 milhões de reais que não tem. Eu acho que a questão é muito simples aí, senhores vereadores. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Tadeu Neto. Tudo o que eu disse não foi ouvido pela vereadora. Por quê? Porque ela lança um desafio, ou lança uma dúvida no que diz respeito a essa questão de votar com consciência ou não. Eu voto com consciência. Nunca me envergonhei de um voto nesta casa. Eu apenas indaguei. Onde estão em 3 anos as prioridades? Ora, outra coisa que precisa ser corrigida. Aqui está se falando em 2 milhões. Vamos esperar que venham 2 milhões, tá certo? Porque nós estamos trabalhando com mercado de ações e estamos trabalhando com especuladores. Vamos tomar cuidado para não criar uma expectativa no povo de que esse dinheiro vem em 2 milhões, 1 milhão e 900. Então, vamos corrigir esse tipo de coisa. Eu acho que a hora que se vota, não se pode questionar aquele que vota a favor ou contra. Tem que se respeitar a opinião dele. Não é indagar como é que vai se sentir a consciência de alguém. A minha vai se sentir muito bem. Que democracia é essa? Que eu não posso proferir um voto contra que eu sou uma pessoa que quer mal a cidade. Eu acho que a questão não pode ser colocada perigosamente dessa maneira, questionando a consciência daquele que vota. Eu tenho dito, aqui eu tenho sido franco, esse projeto desde o início eu tinha minhas ressalvas quanto a esse projeto. Existe sim, inegavelmente, questões partidárias. Existem. Existe um ano, da mesma maneira que Vossa Excelência fala, que poderia passar pela cabeça de qualquer um da oposição, que esse dinheiro seria levantar aquilo que está caído e fazer o nome do futuro prefeito. Não. Não é por aí. Se o projeto for aprovado e o dinheiro vier, todos nós vamos torcer para que seja bem empregado e melhore as condições de Conchas. Mas a democracia é isso. Tem que respeitar o voto. Sim ou não? Não se pode querer colocar dessa maneira, colocado por Vossa Excelência, que o não ou o sim afrontam a consciência do votante ou vão atingir a população. Então é nesse ponto que eu falo e repetindo, nós precisamos tomar cuidado na hora que se fala no valor do que vem. Esse valor, gente, é um valor que nós vamos entrar no mercado de ações. Se houve uma alta, como nós temos acompanhado aqui, isso não significa que amanhã essas ações não possam ir lá embaixo. Tá? Então é muito cuidado, porque ninguém está falando em 2 milhões, 3 milhões, assim, então é complicado. Mas de qualquer maneira, eu digo, reafirmo, a votação está se aproximando, o que nós temos que votar é conscientemente, e é isso que eu acredito que eu vou fazer. Com a palavra o vereador Benedito Merlin.
quando eu falei em 25% ao ano, eu falei justamente pensando na saúde, certo? Principalmente na saúde, doutor Valério. Porque na saúde anda mal. E muito deixar gastar no hospital. O último que você gasta é no hospital. Então, vejam bem, 25% é o dinheiro suficiente para manter. E nós teríamos 4 anos garantido, certo? Garantido para que nós mantemos esse hospital aberto e funcionando corretamente. Porque o destino da verba seria para o hospital. E eu digo 25% está bom demais, porque nada pode vir cobrir mal administração. Dito pela senhora, o próprio partido do PSB aqui, que é mal administrado, que o prefeito não sabe administrar Conchas. Então, acho que a gente teria que ir devagar com o dinheiro. Não chegar a esse ponto de pôr um dinheiro assim, de exagerado na mão do prefeito. Então, se a gente colocando 25% ao ano, a gente está garantido 4 anos que Conchas não ia passar miséria, a Santa Casa e ao Hospital Municipal ia funcionar corretamente. É isso que eu queria dizer. E meu voto, por esse motivo, eu sou contra. Com a palavra o vereador José Delben. Senhor presidente, senhor vereador, queria fazer uma explanação rápida aqui a respeito desse projeto. No dia que esse projeto entrou, o lote de 1.000 ações valia R$ 171. Hoje, e eu tenho acompanhado diariamente na Folha e no Estadão, hoje o lote vale 109, vamos falar 191. Subiu R$ 20 por lote. Para vocês terem uma ideia, essa importância que a prefeitura diz que irá receber corresponde a 10.000 lotes. 10.000 lotes vezes 20, façam o cálculo e vejam quanto ela já deixou de ganhar em 20 dias. Concordo plenamente com o vereador Zé Tadeu Neder, que diz a respeito do mercado de ações, que ele sofre oscilações para baixo e para cima. Se você observar, inclusive aqui, na folha de hoje, sofreu uma oscilação para baixo de 0,2 de ontem para hoje, as ações da Sabesp. Mas ações é uma coisa que você não pode analisar em 30 dias ou 60 dias. Ações se analisa em 6 meses, 1 ano. Então, o senhor prefeito não tem a necessidade de chegar no mercado de ações e procurar vender esses 10 e 11 mil lotes de uma vez. De acordo com as necessidades, ele pode chegar e tentar no mercado a venda de 2 mil lotes. Não existe a obrigatoriedade. E como muito bem disse a vereadora, o momento que nós discutimos os gastos será a posteriori. Nós estamos esquecendo do anterior e já indo para o posterior. Concordo com essa preocupação que existe. Mas nós somos eleitos pelo povo para fiscalizar, gente. Nós estamos aqui para fiscalizar. E não para impedir a vinda de alguma coisa. A nossa obrigação como vereador é, depois de fiscalizarmos isso, é tomarmos atitudes refreadoras de um mau gasto. Eu concordo plenamente que o senhor prefeito municipal tem realizado maus gastos. Tem certas coisas que precisam ser tomadas medidas urgentes e necessárias em relação a pessoal, em relação a uma série de problemas que precisam ser detectados e solucionados na cidade, inclusive com diminuição de despesas. Porque eu acho que a gente começa a ganhar alguma coisa, não dizendo que a prefeitura tem que ter lucro, na contenção de despesas. Qualquer empresa precisa se preocupar primeiro em conter as suas despesas para depois tentar ganhar. Porque é a contenção que leva ao ganho. Então, vocês vejam bem, em 10 mil lotes, em 10 dias, 15 dias, a prefeitura municipal, se ela fosse vender todas essas ações, já perdeu R$200 mil. Por quê? Se nós ficarmos mais um mês aqui, pode oscilar para baixo, não resta a menor dúvida. Mas também pode subir. E se subir, subindo o valor do lote de ações, o número de ações adquirido baixará. É inversamente proporcional. A alta de um é a baixa de outro. Não é diretamente proporcional. Subindo as ações, nós vamos ganhar mais. Nós vamos ganhar com a subida das ações no momento em que nós adquirirmos as ações. Antes de adquirirmos, não existe possibilidade alguma de ganho. Quanto mais ela for subindo, mais nós estamos perdendo, porque o número de ações serão menores. É só essa colocação que eu queria fazer, senhor presidente.
Ninguém mais fazendo uso da palavra. Coloco o projeto em votação. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permaneça sentado. Meu voto é favorável ao projeto. Aprovado o projeto por 7 votos a 0. Projeto de lei número 37/99 dispõe sobre a abertura de vagas para o emprego de Magarefe. Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade. O presente projeto, oriundo do Poder Executivo, pretende autorização legislativa para a abertura de vagas para o emprego de Magarefe. O projeto é legal e constitucional. Não verificamos nenhum impedimento à sua aprovação. Isto posto, somos pelo encaminhamento ao plenário para discussão e votação. Vereadores: Dr. José Tadeu Almada Neder, José Delbem, Benedito Merlim, Agenor Luiz de Souza, Newton Carlos Aliberti e Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Coloco em discussão o projeto 37/99. Ninguém fazendo discussão do projeto, coloco em votação. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permanece sentado. Aprovado o projeto por 12 votos a 0. Projeto de lei número 38/99 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial. Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade. O presente projeto, oriundo do Poder Executivo, pretende autorização legislativa para abertura de crédito adicional especial. O projeto é legal e constitucional. Não verificamos nenhum impedimento à sua aprovação. Isto posto, somos pelo encaminhamento ao plenário para discussão e votação. Vereadores: Dr. José Tadeu Almada Neder, José Delbem, Benedito Merlim, Agenor Luiz de Souza, Newton Carlos Aliberti e Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Coloco em discussão o projeto 38/99. Não havendo discussão, coloco em votação o projeto. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permanece sentado. Aprovado o projeto por 12 votos a 0. Projeto de lei número 39/99 dispõe sobre a abertura de vaga para a disciplina de Educação Física para o emprego de professor de Educação Básica 2. Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade. O presente projeto, oriundo do Poder Executivo, pretende autorização legislativa para abertura de vagas para a disciplina de Educação Física para o emprego de professor de Educação Física Básica 2. O projeto é legal e constitucional. Não verificamos nenhum impedimento à sua aprovação. Isto posto, somos pelo encaminhamento ao plenário para discussão e votação. Vereadores: Dr. José Tadeu Almada Neder, José Delbem, Benedito Merlim, Agenor Luiz de Souza, Newton Carlos Aliberti e Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Coloco em discussão o projeto 39/99. Quem for... Discussão, por enquanto. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permanece sentado. Aprovado o projeto por 12 votos a 0. Projeto de lei número 40/99 acrescenta parágrafo único ao artigo 7º da Lei Municipal número 227/96. Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade. O presente projeto, oriundo do Poder Executivo, pretende autorização legislativa para acrescentar parágrafo único ao artigo 7 da Lei Municipal número 227/96. O projeto é legal e constitucional. Não verificamos nenhum impedimento à sua aprovação. Isto posto, somos pelo encaminhamento ao plenário para discussão e votação.
Vereadores Dr. José Tadeu Almada Neder, José Delbem, Benedito Merlim, Agenor Luiz de Souza, Newton Carlos Aliberti e Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Coloco em discussão o projeto 40/99. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permaneça sentado. Aprovado o projeto por 12 votos a 0. Não havendo mais ordem do dia, passo a explicação pessoal dos senhores vereadores. Com a palavra a vereadora doutora Valéria. Senhor presidente, senhores vereadores, eu só gostaria de lamentar o dissenso na aprovação do projeto da Sabesp, o que se lamenta. Eu acho que perde-se muito dentro dessa Casa de Leis discussões como o presente projeto, simplesmente por questões partidárias, como deixou inclusive bem claro o nobre vereador José Tadeu. Vossa Excelência disse que há interesses políticos, sim. Com a palavra o vereador Tadeu Neto. O que eu disse é que um dos itens dessa discussão toda, inegavelmente, existiu o interesse político, da mesma maneira que Vossa Excelência colocou que talvez fosse preocupação da oposição em dar o dinheiro e fazer um bom, recuperar a cidade. Ora, existe interesse político, nós somos políticos, vereador, impossível negar. Agora, essa não era a condição única e exclusiva. Isso que eu quis dizer. Não que a votação foi contra por razões partidárias, não. A questão que eu disse é que existe, sim, com certeza, o interesse político, isso é inegável. Não há como negar aqui, ninguém vai assinar o atestado de burro para falar que não existe isso. Existe, mas antes de tudo a cidade. E a cidade pode ser beneficiada como pode ser prejudicada nessa situação toda. Inclusive no que diz respeito às demais condições daquilo que nós estamos autorizando. Mas foi isso que eu quis dizer. Obrigado pela... Bom, me perdoe discordar de Vossa Excelência, mas a própria bancada do PMDB, o seu dito levantou e expôs bem claramente que seria favorável, pelo menos, que esse projeto fosse aprovado em termos de 25% dessas ações por ano. Nem emenda foi feita. Vocês não quiseram fazer emenda nenhuma, simplesmente foi falado não. O PMDB, juntamente com o Newton, falou não e pronto. É um não sem justificativa. É um não sem um mais nada. Mas tudo bem, é a consciência de cada um. Mas não deixa de ser um não e nada, junto com esse não. Aliás, eu gostaria de colocar, por fim, que quando eu faço críticas à administração pública, faço e vou continuar fazendo sempre que houver erros, desmandos, abusos pela administração pública, eu vou estar criticando, eu vou estar denunciando, eu vou estar cumprindo meu dever de vereadora, sim. Agora, não é porque eu já denunciei o senhor prefeito de um monte de irregularidades que simplesmente eu vou falar não para um benefício para a população, que é vir dinheiro e não tirar dinheiro do povo. Se fosse para aumentar imposto, para tirar dinheiro do povo, acho que não estava toda essa discussão aqui. Mas como é para favorecer, a discussão se acalorou. Então eu gostaria de deixar bem claro que eu não sou contraditória nas minhas posições, não. Eu critico quando tem que ser criticado e sou a favor quando tem que ser a favor, porque eu sou justa. Pelo menos é isso que eu tento ser. Não digo que eu sou justa sempre, mas pelo menos procuro, dentro da minha consciência, ser justa com a população, independente de partido. Eu acho que partido é em segundo plano. Primeiro é o interesse público. Eu sempre vou me reger com essa conduta. Agradando ou não certos colegas, mas a minha conduta vai ser sempre essa. Primeiro eu vou primar pelo interesse público. Depois eu vou ver partido. Com a palavra o vereador Benedito Merlim. O que fez eu pensar da forma de dividir os 25% e perder a credibilidade do prefeito, justamente de ouvir a doutora Valéria na tribuna, vir falando diretamente os 3 anos que o prefeito é incompetente. Então, analisando e ela conseguindo passar isso aí, eu falei, então é o seguinte, vamos deixar que vá gastando dinheiro aos poucos.
Se no final do ano ele é candidato, ele ia ser, por colocar o nome de julgamento, se o povo achasse que ele estava certo, votaria nele e ele continuaria gastando os 25% normalmente. É isso aí. Assim como deixou eu pensar dessa forma, foi de tanto ouvir a doutora Valéria falar que a desonestidade lá na prefeitura é grande. Então, até do cheque ela duvidou que o prefeito deixou de assinar. Cheque, até os projetos da Câmara, ela achou que não era o prefeito que não assinava. Então, como é que eu posso acreditar no prefeito? É isso aí. Com a palavra o vereador Agenor Luiz de Souza. Senhor presidente e nobres colegas, eu também vejo o pronunciamento da vereadora uma certa incoerência no que ela fala, porque ela pregou aqui durante os 3 anos que o nosso prefeito não tem prioridade para administrar. O prioridade faz malversação do dinheiro público. Então a senhora, vereadora, até me convenceu disso. E será que não é pensando nisso que eu votei contra? Porque não é bem claro. Companheiro de partido da senhora também ficou em dúvida na hora de votar. E é por essa razão. Agora, alguém disse aqui que a prefeitura deve em torno de quase R$1.000. Aliás, quase R$1 milhão. Eu não sei se é verdade ou não. Foi alguém que falou aqui, não me lembro mais quem foi. Se pegar todo esse dinheiro e pagar as dívidas, eu acho que tem muita coisa para ser feita no município. E pensando nisso, talvez a vereadora, durante todo esse tempo, não deixou transmitir do meu amigo prefeito essa clareza, essa firmeza para administrar. Talvez seja esse o motivo que hoje eu votei contra. Com a palavra, o vereador Elias Valdrei. Eu só quero esclarecer uma coisa, que todos os pronunciamentos feitos, as denúncias feitas contra a administração do Zinho Carã, nunca foi dito que era um governo desonesto. Pode ter sido mau governo, pode ter prioridades deixadas para depois, mas nunca foi aventado que era um governo desonesto. Ele está governando na possibilidade financeira do município. Eu acho que financeiramente ele está administrando mal, que cortes deveriam ser feitos para adequar a nossa receita, a nossa despesa, mas nunca pensei em desonestidade no prefeito Zinho Carã. Por isso, eu quero parabenizar o nosso presidente da Câmara, José Oscar Pavan, pela decisão dura que teve no desempatar a votação, aprovando, tornando possível assim que Conchas tenha um repasse de dinheiro volumoso para que sane as dificuldades que teve até agora. Vai depender do aprendizado que teve nesses 3 anos para que chegue a um final do governo que a população inteira, tanto situação como oposição, sejam contentes com o governo que tem. É isso aí. Com a palavra o vereador Agenor. Eu não entendi bem. Eu não falei que o prefeito é desonesto, certo? Não, você não disse. Só mencionou, eu acho que ninguém falou que nosso prefeito é desonesto. Talvez não tenha prioridade nas aplicações do dinheiro público. Então, agora, desonestidade em nenhum momento passou pela minha cabeça isso. Agora, com a palavra o vereador, que depois eu... o presidente, dá licença que eu estou fazendo uso da palavra ainda, presidente. Então, pensando, veja bem, ninguém é contra que venha esse dinheiro para a cidade, desde que seja bem aplicado, porque existe um monte de coisa para ser sanado. Foi devolvido um loteamento em Conchas e não foi revogada a lei. Então precisa ser resolvido isso também. O hospital está prestes a fechar, então será que venha numa boa hora esse dinheiro que resolva de vez, pelo menos essas 2 coisas que está precisando ser prioridade no município. Com a palavra o vereador José Delben. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria aproveitar a presença do Calil Chaguri aqui e solicitar que eu mesmo volte os seus olhos um pouco para a rua Minas Gerais,
na localização após linha. Se vocês tiverem a oportunidade de passar por aquele trecho, vocês vão observar que existem buracos, existem elevações do asfalto, e daqui uns dias vai acontecer de algum caminhão, principalmente esses caminhões de frango que passam com cargas altas, derrubar alguma carga de alguma gaiola de frango naquele local. Inclusive já foi solicitado aqui, pela minha pessoa, pelo vereador Darciso também, principalmente no meu caso, solicitei que se leve o asfalto até o frigorífico. Essa solicitação não foi feita de uma forma que a prefeitura o faça graciosamente para as firmas que possuem terreno ao lado. Muito pelo contrário. Os proprietários dos terrenos vizinhos dessa estrada se propõem a pagar aquilo que vai ser gasto no asfalto. Então eu peço que realmente volte seus olhos para aquela região que está totalmente abandonada, totalmente esquecida, e o pessoal que lá mora está totalmente descontente também com a situação. Então, aproveitando sua presença aqui, que não precisa demorar muito para ir, não, pode ir lá amanhã dar uma olhadinha, você vai ver a situação precária que se encontra. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Com a palavra o vereador, doutor Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente eu gostaria de mencionar que ontem à noite eu também estive lá juntamente com o senhor presidente e alguns vereadores aqui, na solenidade de entrega de diploma às crianças do 4º ano do PROERD, um programa educacional de resistência às drogas e à violência. É um programa instituído nos Estados Unidos e que foi passado para a Polícia Militar está começando a aplicar aqui em nosso estado. E graças ao trabalho do policial Camilo e do tenente Wagner de Laranjal, eles durante 4 meses ministraram esses cursos aqui em Conchas, em Pereiras, e ontem foi a formatura das crianças e a gente esteve presente e percebeu que realmente foi de uma eficácia muito grande esse curso, que as crianças realmente estavam muito entusiasmadas, e eu sempre fui favorável à educação. Eu acho que, mesmo como policial que eu tenho que reprimir, eu sou favorável a que se eduque para tentar evitar até o nosso trabalho no futuro. Quanto mais se educar as crianças, principalmente com respeito às drogas, menos problemas nós vamos ter na nossa sociedade, mais recursos nós deixaremos de gastar, evitaremos gastar recursos com esses jovens no futuro. Eu gostaria de agradecer também ao Zizinho pelos serviços que eles têm prestado à delegacia. Eles têm mandado vários caminhões, as máquinas lá para fazer um estacionamento lá no pátio. E gostaria de consignar o agradecimento à presteza com quem eles nos têm atendido. Senhor presidente, Vossa Excelência é sabedor que eu sou um dos mais ferrenhos críticos à situação do Hospital Municipal e critico muito o presidente do consórcio e toda a diretoria, e ainda continua em uma situação muito precária, sem plantões, sem medicamentos, sem materiais, mas como nós somos vereadores, hoje nós demos demonstração disso, de que nós queremos a melhora. Nós não só criticamos, nós criticamos querendo que se melhore as coisas. Então está aí a oportunidade, senhor prefeito, a partir de janeiro não vai poder ter mais desculpas com relação ao hospital, porque nós continuaremos falando aqui e falando muito do hospital. O hospital precisa melhorar, principalmente agora com esses recursos que estarão entrando nos cofres municipais. Pessoal, gostaria também de, por ser a última sessão, parabenizar a todos, pelo transcurso deste ano, pela cordialidade com que transcorreram as sessões. Os debates vieram, é lógico, alguns mais exaltados, mas no fundo todos queriam a melhora do município e defender o interesse dos nossos eleitores. Eu acho que todos que votam, seja contra ou a favor do projeto, estão votando com a sua consciência. Numa democracia isso é muito salutar, e não é por isso que está querendo o bem ou o mal do município. Estão querendo sempre o bem, só que de acordo com a consciência deles. E eu gostaria que todos tivessem um Feliz Natal, um bom Ano Novo, e que o ano que vem a gente possa estar aqui junto, lutando ainda mais o nosso município de Conchas. Com a palavra o vereador Darciso. Senhor presidente e nobres colegas, falando na saúde, eu também queria dizer que ontem quase que nós perdemos uma vida, uma menina de Juquiratiba, que estava lá no ginásio, e ela tem problema de respiratório, onde que ela foi pensando em socorrer, que é o primeiro passo que a gente pensa, é a Santa Casa, o hospital. Só que, infelizmente, a menina não foi socorrida.
não tinha inalação. Veja bem, está aí para vir esse dinheiro, senhor prefeito, que faça bom proveito na saúde. Por outro lado também, eu, aproveitando a oportunidade que os vizinhos se encontram, as proximidades aqui, eu queria pedir para ele, que já pedimos, já viemos até a prefeitura com os plantadores de feijão que estão em Juquiratiba, que está prestes a colheita, entre 10 dias por aí, só que ele não está tendo condição, o acesso à estrada que vai até o feijão, a casa dele, não está tendo acesso. E, por sinal, graças a Deus, isso de viva voz de Dr. Alfredo, é o agrônomo da Casa Lavoura, é uma das grandes, das maiores plantações do município de Conchas, está em Juquiratiba. Então eu gostaria, mais uma vez, pedir que o senhor prefeito, o Zizinho, que desse essa atenção a esse pedaço de estrada que é meia dúzia de caminhão. Não é mais do que meia dúzia de caminhão de pedras. Então, está aqui o meu apelo, mais uma vez, que é uma produção boa para o nosso município, está dando serviço às pessoas de Juquiratiba. Enfim, é isso que eu tinha. Ninguém mais fazendo uso da palavra. Gostaria de desejar a todos um feliz ano novo, um feliz 2000. A próxima sessão será no dia 2 de 2000, às 19h30.